Oi, gente. Oi? Não, é oi, pastor Venê. Oi, povo de Deus. Bom dia. Feliz sábado. Que alegria, que privilégio estar aqui esse sábado. É um sábado especial para a igreja aqui e para a igreja adventista no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro hoje a gente celebra o Dia do Jovem Adventista. E quando a gente fala jovem, é jovem. Tem uma faixa etária definida, dos 16 aos 30 anos de idade. Quando a gente fala de aventureiros, obrigado. Quando a gente fala de aventureiros, tem uma faixa etária, 6 a 9 anos. Essa tela eu vou pedir mais adiante, pode tirar, eu vou pedir mais adiante para usar. 6 a 9 anos. Desbravadores, 10 a 15 anos. Jovens, 16 a 30. No dia da mulher se comemora o dia de quem? Da mulher. Então hoje é dia do jovem. Então vou pedir todos os jovens. Às vezes eu ouço dizer assim na igreja, jovem vai até 100 anos. Ô brincadeira, ô mentira. Engana que eu gosto. Então, moçada linda da igreja central de Valadares, fica de pé, 16 a 30 anos, eu quero ver de pé. Todo mundo que tem 16 a 30 anos, fica de pé agora. (16 até 30), vamos lá. Tem gente que beliscou para entrar, e tem gente que beliscou e já saiu. Fica de pé. 16 a 30 é esse grupo da igreja, nessa faixa etária. Muito bem. Então, olha aqui, moçada. Fica de pé ainda. Um recadinho para você, jovem. Escuta. Para você agora. A igreja não é um restaurante. Num restaurante você entra, pede o cardápio, escolhe, se alimenta, e quando sai, você sai falando de como foi sua experiência. Se a comida estava boa, você diz, olha, valeu. Se a comida estava ruim, você sai criticando. A igreja não é um restaurante. A igreja é uma cozinha experimental. Todo mundo que entra, tem que colocar o avental, colocar a mão na massa, e ajudar nas atividades. Então, moçada linda, entre na igreja sabendo que essa é sua igreja. Coloca a roupa de trabalho. E vai entrando e perguntando, como é que eu posso fazer a diferença aqui? Porque esta é sua igreja. Eu queria ter dezenas de braços agora para abraçar todos vocês. Mas esses braços estão espalhados aí pelo auditório. Então vou pedir àqueles que estão aí perto desses jovens que se levantem e dê aí abraço a esses jovens dizendo feliz dia do jovem adventista para essa moçada linda. Deus abençoe, feliz dia, Deus abençoe. Muito bem, tempo. Muito bem, tempo. Antes de abrir a palavra, eu vou fazer logo em seguida, eu tenho que fazer outra referência aqui no início. Esse mês é um mês especial, e os jovens adventistas, nesse dia, além de comemorarem o dia do jovem adventista, eles celebram a vida das pessoas com síndrome de Down. Então, no dia de hoje, os jovens adventistas, vou subir aqui para vocês verem, foram desafiados a trocar as meias. Então tem aqui, ó, uma meia numa cor, outra na outra, para celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down, aqueles que têm familiares, amigos.
Posso dizer a essas pessoas que essa igreja é inclusiva. Nós amamos e recebemos todos. Vamos abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Eu já preguei ontem em Aimorés, hoje pela manhã na igreja do São Pedro. Agora aqui com vocês, à tarde estarei em Patinga. Então a maratona JA, para celebrar com a moçada, hoje à tarde em Patinga será no Parque Ipanema, a celebração às 16 horas. Vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel capítulo 30, a partir do primeiro verso até o verso 6, diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Imaginem a cena comigo. Você chega em casa e sua casa foi destruída. Virou pó, cinza. Destruíram tudo. Você chega do trabalho, procura a esposa, procura os filhos, e eles foram levados para serem vendidos como escravos. Essa é a cena. Para a gente entender essa cena, nós temos que retroceder um pouco e entender o contexto. Saul era o rei de Israel, e ele odiava Davi, porque ele tinha medo que Davi tomasse posse de seu reino. Ele sabia que Davi era melhor do que ele sabia que Davi havia sido ungido rei em seu lugar. Então, possuído por um espírito de ódio, ele saiu perseguindo Davi para matá-lo. Davi teve que se esconder, e Davi se escondia nas cavernas, nas montanhas. Ele ia de um lado para outro em Israel, tentando se esconder e fugir de Saul. Chegou um momento em que em Israel não havia mais lugar para Davi se esconder. Então ele atravessou a fronteira de seu país e foi se esconder na terra dos filisteus. Passou a viver ali com os seus inimigos. Logo ele conquistou a amizade do rei filisteu chamado Aquis. Ele ganhou a confiança de Aquis. Ele começou a lutar as batalhas dos filisteus, a tal ponto que, agradecido, Aquis resolveu dar um presente para Davi. E adivinhem, deu para ele uma cidade, a cidade de Ziclag. A cidade de Ziclag era a cidade de Davi. Quando ganhou aquela cidade, Davi trouxe sua família, suas esposas, seus filhos, suas filhas, para morar ali. Trouxe seus homens, eram seguidores leais de Davi, 600 soldados, 600 guerreiros. Eles vieram com suas famílias, com seus filhos, com suas filhas, e foram morar na cidade de Ziclag. As coisas estavam bem em Ziclag. Davi estava protegido, Davi estava bem guardado, até o momento em que Aquis resolveu desafiar Israel para a guerra. E ele resolveu desafiar Israel para a guerra, e então foi para a batalha, e adivinha? Davi foi com ele.
E enquanto estava a caminho de Israel para uma batalha, Davi, que já havia sido ungido rei de Israel, estava indo para lutar contra seu povo. No meio do caminho, os conselheiros do rei chamaram o rei à parte e disseram: rei, pensa bem, Davi é israelita, é um guerreiro feroz. Imagina no meio da batalha, Davi vira a casaca e começa a lutar contra a gente. Não vai ser fácil lutar contra Israel. Imagina lutar contra Davi. Melhor dispensar Davi. O rei coçou a cabeça e disse: vocês têm razão. Chamou Davi à parte e disse: Davi, nós estamos indo para uma guerra contra seu povo. Você não vai querer lutar contra a sua gente. Então é melhor, estava pensando aqui, melhor você voltar para casa. E dispensou Davi. E Davi e seus soldados, seus guerreiros, voltaram para a sua cidade. Como era o nome? Ziclag. Quando chegaram em Ziclag, a cidade estava completamente destruída. Cinzas. Suas esposas, seus filhos, suas filhas, seus velhos, diz o texto bíblico, foram levados. E agora, Davi olhou a situação em que estava a sua cidade, sentou e começou a chorar. A Bíblia diz que ele chorou com aqueles homens até não ter mais lágrimas para chorar. Chorou por causa de sua perda. Gente, Davi perdeu sua família, perdeu sua cidade, porque Davi não estava cuidando daquilo que era seu. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos num tempo em que o inimigo está atacando nossas famílias. E o alvo principal do inimigo são os nossos filhos e as nossas filhas. Às vezes, para atingir pais e mães que já são amadurecidos, já estão estabelecidos na vida, quando não consegue derrubar pais e mães, o inimigo derruba seus filhos. E o que nós temos hoje é uma geração desestruturada, famílias desestruturadas, filhos rebeldes, filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Nós temos hoje filhos que estão vivendo uma vida que nós não aprovamos. Eles podem estar na igreja, eles podem participar nas atividades da igreja, mas estão vivendo às vezes uma vida dupla. Quando a gente abre os olhos para ver, a gente vê que a situação é complicada. É complicado quando a gente vê nossos adolescentes, nossos jovens, mais interessados no que acontece nas redes sociais do que na palavra de Deus. É complicado quando a gente para perceber que nós estamos perdendo jovens. Aonde eu vou, quando eu tenho a oportunidade de conversar, eu tenho escutado: pastor, depois da pandemia, nossos jovens. Bem, eu quero dizer para vocês que essa história na Bíblia é um retrato da igreja hoje. E eu quero lhes mostrar o retrato da igreja hoje. É de doer, mas eu tenho que mostrar. Eu vim aqui para fazer isso. Então vou pedir agora sim para colocar a transparência para mim. Eu tenho 2 telas para apresentar para vocês. Esse é um relatório da Igreja Mundial. Isso aqui você encontra na página oficial da Igreja Mundial. A Igreja Mundial fez uma análise sobre a perda de membros na América Latina. E aí descobriu que na nossa divisão, aqui na América do Sul, nós, nos últimos 20 anos, de 2001 até 2021, em 20 anos, nós batizamos mais de 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas. Mas nesses mesmos 20 anos, nós perdemos
6.283.125. Sabe o que isso representa? Isso representa 90% dos que foram batizados. Em 20 anos, nós perdemos 90% do que nós ganhamos. E isso não começou na pandemia. Isso vem se arrastando na igreja por pelo menos 40 anos. 40 anos em que a perda é significativa. Na divisão interamericana, que compreende México, aí Colômbia para cima, a perda foi de 73%. Aí quando você vai olhar para a igreja mundial, o retrato da igreja mundial, olha só, o número é assustador. Porque nós batizamos 33 milhões, é a soma aqui dos dois números. 33 milhões. Você sabe quantos membros tem a igreja adventista no mundo inteiro hoje? Você tem ideia? 22 milhões. Em 20 anos, nós batizamos 33 milhões, quase 34 milhões. 23 milhões e meio saíram da igreja. $23 milhões, 70% de perda. E aí o relatório da igreja diz assim: a nossa perda maior está acontecendo entre dois grupos, os millennials e a geração Z. Quem são os millennials? Os millennials são aqueles nascidos de 1980 a 1994. Quantos nasceram nessa faixa etária? De 80 a 94, deixa eu ver as mãos. Bem, essa é a geração que já passou, tá? Tchau, não é mais jovem. Desculpa lembrar isso para você, mas você já passou. A geração Z é de 1995 a 2010. Quem nasceu nesse período? Pronto, é essa geração que eu estou me referindo. Essa geração jovem. Esse é o jovem da igreja. E esse grupo de perda, 70%, na igreja mundial, aqui na nossa divisão, a perda é ainda maior. Aí eu perguntei para a secretária do secretário da nossa união, eu disse, me dá um relatório. Eu não tive tempo de colocar numa página bonita para apresentar para vocês aqui. Mas em 20 anos, nesse mesmo período aqui, eu levantei os dados. Aqui no território do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, nós batizamos quase 600 mil novos membros. Nós perdemos quase 400 mil. É o retrato da igreja mundial. Eu poderia ter pedido um relatório da igreja de Valadares, mas não fiz isso. Mas se vocês estão no pacote da união, então a perda aqui deve ser equivalente. Eu pedi para os jovens ficarem de pé aqui, não foi por acaso. Se nós estamos retendo 30%, eu pergunto sinceramente para esta igreja, 30% da igreja ficou em pé hoje? 30% ficou em pé hoje? Onde é que estão nossos jovens? Onde é que estão nossos filhos? Onde é que estão nossos filhos? O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Que lições essa história bíblica nos diz? Que lições esses números nos dizem? Que lições nós podemos aprender aqui hoje? A primeira lição é esta. Davi, diz aqui o verso 4. Verso 4. Está aí com a Bíblia, é 1 Samuel capítulo 30. Eu vou voltar ao texto bíblico. 1 Samuel capítulo 30, verso 4. Diz assim: então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. A primeira coisa que a gente deveria fazer é chorar. Quando a gente percebe o que nós temos perdido, a minha pergunta é: nós temos chorado por nossos filhos que estão se perdendo? A nossa condição laodiceana
secou nossos olhos. O que nos falta são lágrimas. Davi chorou por sua perda até não aguentar mais. Qual foi a última vez que você chorou por causa de uma perda? Porque um jovem abandonou a fé. Qual foi a última vez, jovem, que você chorou por causa de um amigo que abandonou os caminhos do Senhor? Nossos olhos estão secos demais. Então, esta manhã, a primeira lição que nós precisamos aprender, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um coração mais sensível. Precisamos pedir a Deus que nos dê um coração angustiado, incomodado, e nos dê lágrimas, chorar pela situação, porque nós continuamos perdendo nossos jovens, nossos filhos. A segunda lição que nós encontramos nesse texto está aqui no verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois falavam em apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Segunda lição, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Há uma tradução da Bíblia, uma versão da Bíblia, que traduz esse verso dizendo assim: Davi segurou-se em Deus para não cair. Porque seus próprios soldados se viraram contra ele. Quando viram a tragédia, quando viram a perda, eles queriam um culpado. E aí eles se voltaram para Davi e quiseram fazer de Davi um bode expiatório. E queriam se vingar em Davi, queriam apedrejar Davi. É estratégia do inimigo. Quando a gente começa a perceber que nós temos problemas, ao invés de buscar solução, nós nos viramos uns contra os outros. E faz parte da estratégia do inimigo. Porque ele sabe que as maiores vítimas das brigas da igreja são os filhos. Deixa eu dizer, eu não conheço essa igreja. Olhando aqui, é uma igreja maravilhosa. Um louvor lindo, um coral lindo. Que coisa, uma juventude linda. Mas quando a igreja briga por qualquer questão, as maiores vítimas são os filhos e filhas. Porque jovens são autênticos. E quando eles veem a nossa santa hipocrisia, eles dão no pé. Eles fogem. Ao invés de ficar nos voltando uns contra os outros, façamos como Davi, busquemos forças em nosso Deus. Davi fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Para não cair, ele agarrou-se ao seu Deus. Terceira lição. Está aqui no texto bíblico. A terceira lição, do verso 7 em diante, é que Davi começou a orar. E Davi clamou a Deus, e Davi perguntou: Senhor, devo ir em busca daqueles que eu perdi? Devo perseguir os inimigos? Se eu for, tu irás comigo? Deus disse: vá, porque eu irei com você. Nós precisamos começar a clamar. Nós precisamos fazer dos jovens motivo de nossas orações. Precisamos colocar na nossa lista de prioridades os nossos filhos em primeiro lugar. E depois colocar na nossa lista de prioridades, orar em favor das novas gerações. Orar em favor de nossos jovens, de nossos adolescentes. Na minha lista de prioridades de oração, eu tenho uma lista de jovens. Deve chegar aí uns 15, 20 jovens. Eu menciono o nome deles todos os dias ao Senhor. São jovens que eu conheço. Alguns eu não conheço, mas foi um pedido especial dos pais. Vocês não têm ideia quantas mensagens eu recebo de pais e mães desesperados, dizendo: pastor, meu filho está abandonando a igreja. Mães que me mandam mensagem dizendo: pastor, ora por minha filha, ela não quer mais ir à igreja. Então Deus precisa nos dar um coração mais sensível e olhos cheios de lágrimas em primeiro lugar. E ao invés de ficar em brigas, em picuinhas uns com os outros, nós devemos nos apegar ao Senhor nosso Deus.
porque Ele pode fazer por nós, como cantou o coral, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E em terceiro lugar, nós precisamos começar a clamar ao Senhor, pedir ao nosso Deus, clamar, pedir a Deus em favor de nossos filhos, e Ele nos dirá: vá em busca, porque eu darei de volta àqueles que vocês perderam. E aí, tem um fato triste aqui nessa história. Quando Davi foi, diz assim o verso 16. Verso 16, diz que Davi encontrou um escravo egípcio pelo caminho, e o escravo egípcio levou Davi e seus guerreiros até onde estava sua família. E diz assim o texto bíblico: quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da guerra dos filisteus e de Judá. A minha pergunta hoje, para essa igreja, com carinho, gente, com amor no coração: quem é que está comemorando hoje? A igreja de Deus ou o inimigo? Porque é dia de celebração da juventude. A minha pergunta é: quem está comemorando mais? Quando Davi chegou no terreno do inimigo, encontrou os inimigos festejando, porque havia imposto uma derrota no território que pertencia a Davi. Deixa eu perguntar, na sua casa, quem é que está celebrando? Qual é o motivo de nossa celebração hoje? O que temos para celebrar? Eu celebro a vida desses rapazes e moças, dessa juventude linda que permanece firme nos caminhos do Senhor. Porque ter jovem ainda na igreja hoje é um milagre. É um milagre. Essa moçada tem que ser apoiada, tem que ser abraçada, tem que ser valorizada, tem que ser reconhecida, tem que ser abraçada. As famílias da igreja todo sábado deviam fazer um plano para escolher um jovem, para levar para comer em casa. Para eles se sentirem especiais. Ou daqui uns anos, uma década ou duas, nossos cabelos brancos, nossa neve no telhado, você pensa que nós vamos ficar para sempre aqui? Daqui 20 anos, onde estarão jovens para liderar essa igreja? Quem é que está celebrando em nossa casa? Eu espero que hoje seja um dia de celebração pelo Senhor. Mas há uma lição final aqui nesse texto. Davi perguntou: posso ir? Deus disse: pode. E aí, confiados na palavra e na promessa de Deus, verso 9 diz assim: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram. Porque Deus disse: pode ir. Eles foram. Eles foram confiados na palavra do Senhor, confiados na promessa de Deus. Deus disse: pode ir que eu irei com vocês. E eles foram confiados na promessa de Deus. Onde é que estão os que nós perdemos? Estão em nossas famílias, são nossos filhos, são nossos vizinhos, estão conosco. Nós precisamos ir, confiados na promessa de Deus, de que Ele nos dará aquilo que nós perdemos. E Davi foi, e quando ele foi, diz o texto bíblico, verso 17 em diante, Davi foi e atacou no dia seguinte, desde amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em seus camelos e fugiram. Davi recuperou tudo. Vou ler de novo. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres, e nada faltou, nem jovens, nem velhos,
nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo. E ainda tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, e eles diziam: esses são os despojos de Davi. Eles foram e recuperaram tudo, e voltaram com mais do que tinham perdido, porque quando Deus dá dessa maneira. A gente vai em busca de nossos filhos, Deus devolve e devolve mais. Devolve, porque nossa busca não é apenas com os jovens da igreja que abandonaram a fé. Nossa busca tem que ser por outros jovens que estão perdidos ao nosso redor. E quando eles vierem, o Senhor não nos deixará de mãos vazias. Davi recuperou tudo, e eu tenho certeza que se nós fizermos uma força-tarefa na igreja, nós podemos recuperar aquilo que nós perdemos. Eu oro há 18 anos pela Aninha. A Aninha é a garota mais talentosa que eu já vi nessa igreja. A última vez que eu encontrei a Aninha pessoalmente, ela era diretora de arte da maior empresa de propaganda do mundo. Eu investi a Aninha em líder de desbravadores. Eu investi a Aninha em líder master de desbravadores. Aí um dia, chegou um mensageiro no meu escritório com uma caixinha mais ou menos desse tamanho assim, e me entregou. Quando eu abri, tinha um lenço de líder dentro. Tinha um prendedor de líder. Os emblemas da Aninha estavam todos ali. E por cima, tinha um bilhete da Aninha, escrito à mão. E ela disse: eu prometi que se acontecesse alguma coisa, eu devolveria. Então estou devolvendo, como eu prometi. Eu estou saindo da igreja. Não me procura. Não quero falar com ninguém. Mas eu estou deixando a igreja. Na mesma hora eu peguei o telefone e eu liguei para a Aninha. Quando ela ouviu minha voz, ela desligou o telefone na minha cara. Eu liguei no outro dia. E ela outra vez desligou o telefone na minha cara. Cada vez que eu ligava para a Aninha, ela desligava o telefone. Eu levei 2 anos tentando falar com a Aninha, até que ela me atendeu um dia. Marquei um almoço com ela. E eu me tornei pastor da Aninha. Eu não vou desistir da Aninha. Quando a filhinha dela nasceu, ela mandou fotos. Quando a filha faz aniversário, ela me lembra, ou eu sou lembrado. Quando ela faz aniversário, minha mulher me lembra, eu mando mensagem para ela. Um dia a Aninha perguntou: por que você nunca esqueceu de mim? Eu disse: eu não tenho como esquecer, eu oro por você todo dia. Eu não vou desistir da Aninha. A Aninha ainda está, 18 anos depois, longe dos caminhos do Senhor. Mas eu estou orando por ela. Minha oração toda manhã é disse: Senhor, me dá a Aninha. Traz a Aninha de volta. Eu vi o talento da Aninha. Eu vi quanto ela pode realizar para o Senhor. Mas o inimigo também viu. E levou a Aninha. Mas ela pertence ao Senhor. Hoje vai ter uma vigília jovem aqui na igreja, não vai? Vocês jovens têm amigos que sentaram com vocês, cantaram com vocês, foram desbravadores com vocês, não estão mais aqui. Vai em busca deles hoje à tarde. Vai em busca. Traga-os hoje à noite. Faça um compromisso com Deus. Vocês têm filhos que estão longe dos caminhos do Senhor.
eles pertencem ao Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Vá em busca deles, não desista de seus filhos. Faça disso uma prioridade. Que essa igreja possa estender seus braços para ir em busca desta geração, que muitos estão chamando de geração perdida, mas essa geração pertence ao Senhor. Você tem alguém que você consegue se lembrar agora pelo nome, por quem você vai orar? Vai priorizar em suas orações este ano? Tem alguém? Você tem? Para colocar nas mãos do Senhor? Quantos tem? Nós todos temos. Nós vamos clamar a Deus. O coral vai subir para louvor final. E enquanto o coral sobe, eu tenho que lhes dizer que nós não podemos desejar nada menos do que aquilo que Deus prometeu. Nós não podemos desejar nada menos do que aquilo que Deus prometeu. E Ele está dizendo que nós podemos pedir e podemos ir, que Ele vai nos dar tudo que o inimigo tomou. E nós podemos, pela graça do Senhor, trazer de volta aqueles que pertencem ao Senhor. Vamos ouvir esse lindo coral. Enquanto a gente ouve esse louvor final do coral, no meio da mensagem, quando você sentir que a música falou com você, pode ser na primeira frase, no meio do hino, você vai ficando de pé, mas fica de pé na hora que você sentir que é para você.
Coisa linda. Moçada querida, vocês são o objeto mais precioso do amor de Jesus. Nós temos um recado para proclamar aos nossos amigos. Nós temos que dizer que nosso Deus não mudou. Ele ainda convida para que eles voltem para os braços do Senhor. Eu vou fazer um convite a todos os jovens que não cantam no coral, mas estão aqui, que venham à frente. Nós vamos tirar uma foto com essa moçada linda, pastor, eu e você. Então eles vêm completar esse time aqui. Todos os jovens, os filhos da igreja, podem vir. Subam, vão somar aqui, e nós vamos orar. E eu vou fazer um pedido aí, final à igreja. Não saia daqui hoje sem abraçar pelo menos uma meia dúzia desses jovens, dizer que eles são especiais para esta igreja. Abraçá-los, parabenizá-los, dizer que nós os amamos, porque a igreja está viva, porque tem jovens. Uma igreja que não tem jovens é a igreja morta como a própria morte. É a nova geração, são nossos filhos que têm nos lábios um perfeito louvor. É eles que enchem a igreja de alegria, de vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o melhor jovem do mundo está na igreja. E o melhor jovem da igreja está cumprindo a tua missão. Muito obrigado, Senhor, porque apesar das perdas, nós ainda temos na igreja muitos jovens fiéis a Ti. Eles não são perfeitos, mas eles querem ser. Eles não são santos, mas santidade é tudo que eles buscam. Ó Pai, eu te suplico que abraces cada um desses jovens hoje, para que eles sintam no abraço desta igreja o Teu abraço. Que esta igreja seja conhecida como a igreja do coração alegre. Uma igreja de um coração aberto para receber, entender, apoiar, valorizar a sua juventude. Nós temos muito, nós levantamos as mãos, nós temos muitos amigos, muitos filhos e filhas, que hoje estão longe dos caminhos do Senhor, mas eles pertencem a Ti, Senhor. Então dá-nos ousadia, dá-nos sabedoria, para ir em busca desses filhos que estão longe, e trazê-los a Ti antes que seja tarde demais. Abençoa, enxuga as lágrimas daqueles que choram hoje, mas nos dê um coração sensível, e lágrimas permanentes em nossos olhos, para nos incomodar com a perda dessas novas gerações. Nós aprendamos a fechar a porta de saída, e que se eles apenas entrem, eles entrem para se sentir parte, eles entrem para sentir parte da nossa comunidade, eles entrem para Te servir. Então eu te peço que abençoes cada jovem que está aqui. Eu te peço que abençoes aos pais e mães que estão aqui, dês a eles sabedoria, mãos firmes e fortes para conduzirem seus filhos em Teus caminhos. Abençoa esta querida igreja, eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor, vem aqui para essa foto. Não se esqueçam, não saiam antes de abraçar essa moçada linda. Professor Jean da escola, vem cá, professor. Tem a regional de jovens aqui. Professor Jean, vem aqui. Regional de jovens, olha só. Vamos embora. Tem algum jovem por aí? Vem para cá. Vamos registrar esse momento. Pastor, vamos para frente e ficar agachado aqui. Vamos embora. Vamos embora aqui. Cadê o diretor de jovens diretores aqui? A diretora, o diretor. Cadê o Bruno e a Marcela, não é isso? Bruno e Marcela? E Rafaela, quase.
Marcelo. Maravilha, gente. Deus abençoe. Feliz dia do jovem adventista.